Seja então bem-vindo a mais um Aprender a Comer, sempre com a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana, bem-vinda. Olá, Nelson. Olá, Judite. Olá. Eu sou o Nelson Ferreira, está por cá também a Judite França e hoje falamos de porções dos alimentos para as crianças. Nem sempre é fácil dar-lhes o que eles mais necessitam, porque eles são uns golosos e às vezes até são chatos para comer, mas hoje vamos falar de quais são de facto as porções ideais para uma criança. E aqui, crianças, é desde do nascimento até aos 12 anos. Exatamente, é na infância, que é o período crítico para nós conseguirmos desenvolver comportamentos alimentares saudáveis, bons hábitos, que depois vão ficar até a idade adulta. É isto que os estudos nos mostram. Portanto, para além de ser importante no crescimento, vai-nos deixar aqui um legado para o resto da vida. E aqui o aumento da obesidade e do excesso de peso que se tem vindo a ver nos últimos anos tem estado a par e passo com o aumento das porções dos alimentos. Isto, claro, está estudado nos Estados Unidos e na Inglaterra, que tem sido um aumento de cerca de 20% a 30% do tamanho, nós conseguimos ver isso no cinema, não é? Do tamanho do refrigerante, no tamanho das pipocas. Na Europa não é tanto este aumento, mas na verdade nós não temos estudos sobre isto. Sabemos que as porções estão maiores do que estavam nos anos 50, mesmo o tamanho das fatias dos bolos servidos, dos queques, mas não conseguimos contabilizar porque então Portugal não faz grandes estudos sobre isso. Mas é muito importante porque era como dizias, Nelson, muitas vezes nós ficamos com a sensação de que será que estamos a dar o suficiente, e a preocupação dos pais é sempre comam. Não é? Só quem não teve essa experiência é que não se consegue relacionar então com isso. Então os avós são terríveis. Sim. Verdade. Sim, se não comem tudo até ao fim. Mas sabem que em 2016 há uma revista que eu gosto muito que se chama Appetite e outra que se chama Psicologia e Comportamento Alimentar, em inglês, que são basicamente revistas onde são publicados estudos científicos sobre este comportamento alimentar. E já se sabe que crianças com 2 anos de idade expostas a quantidades maiores do que elas precisam, portanto porções maiores, a partir dos 5 anos de idade já se verifica aumento de peso. Isto pode parecer uma coisa óbvia e lógica para quem nos ouve, mas isto é independentemente de se a criança tem excesso de peso ou peso saudável, se tem mais tendência, se tem doença. Isto está estudado que é mesmo factual. Se a partir dessa idade não tivermos cuidado em adaptar às porções deles, que vamos consequentemente ver um aumento de peso a partir dos 5 anos. E há muita gente que não tem ideia, mas as crianças, em regra, claro que dependendo da altura da vida delas, não é? Uma criança com 2, com 5 e com 10 têm necessidades diferentes. Mas, em regra, uma criança até aos 6, 7 anos de idade come 1/4 do que um adulto deve comer. Não estou a falar de um adulto em restrição alimentar, em chamada dieta, entre aspas. Um adulto que está com apetite e que se serve no prato. E, portanto, a importância das porções para as crianças é muito essa. Deixar as crianças servirem-se, então é melhor não o fazer. Olha, é assim, eu primeiro acho que é muito importante elas servirem-se, mas acho que é muito importante educarmos os pais. Muitas vezes aparecem pais que me perguntam, atende crianças? E eu digo sempre, eu atendo os pais das crianças, porque primeiro que tudo, os pais têm que saber o que fazer e depois têm que ensinar às crianças para elas saberem fazer. Portanto, tem que treinar a quantidade. Nós sabemos que a individualização faz muitas vezes com as crianças com o tamanho da mão. Se nós olharmos para a nossa palma da mão, nós precisamos disso de peixe, mínimo, numa refeição, e a criança também precisa do tamanho da palma da mão dela, que à partida há de ser mais pequenina. Claro. Às vezes é metade da nossa, não é? E se forem os pais, muitas vezes o que se verificou também nesta revista foi os pais que se servem demais, em regra, quando servem as crianças, também servem mais do que elas precisam. E, portanto, temos que deixá-las servir, dar instruções, que é de acordo com o tamanho da sua mão, a quantidade da proteína, por exemplo, da palma da mão, a quantidade do acompanhamento. As crianças precisam mais do que os adultos, porque estão a crescer, deve ser do punho cerrado. Do acompanhamento, estás a falar de hidratos de carbono? Sim, exatamente, os alimentos que são fonte de amido, do tamanho da mão fechada, o arroz, a massa, a batata, mas também o tamanho do vegetal também é importante. E isto tem que ser ensinado. E onde é que nós podemos aqui, portanto, ensinar de forma individualizada? Nós temos que dar o exemplo e as crianças têm que ver, mas também têm que tentar treinar. E ainda bem que elas perguntam. Às vezes há crianças que perguntam quanto é que me deve servir? E é bom falar-se sobre isto. Olha, deves servir, não tem a ver com a colher, não é? A colher de servir não é a colher de servir toda a gente. Tem que ser mesmo a mão ao lado do prato e elas começarem a comparar. Ou nós, quando estamos a servir, se calhar servimos as primeiras vezes e dizemos, olha, é isto, põe a mão, estás a ver a diferença? É isto que tens de comer.
Agora, claro, nós temos, por exemplo, nas escolas, nas creches, um ambiente excelente para intervir. Primeiro, eles lá têm já, normalmente as taças são adaptadas ao tamanho das crianças, que é ótimo, principalmente para os adultos. Educar o adulto, porquê? Porque ele não vai ter tendência de encher tanto. Claro. E portanto essa parte é muito boa. Depois também à mesa, não é? Quando jantamos e almoçamos com as crianças, e é muito importante instigar que elas comam devagar, que mastiguem bem, para começarem a perceber esta questão de apetite. E logo aí cá está, quando eu digo educar os adultos, porque temos que pôr os adultos também a comer devagar. Se o pai e a mãe aspiram um prato, a criança vai achar o quê? Aquilo é o comportamento que eu, quando crescer, vou fazer. Portanto, eu vou já começar a fazer. E também outra coisa muito importante é não entregar pacotes às crianças. Queres uma bolacha? Toma pacote. Não toma o pacote, porque até para nós é demais. Então, para eles é imenso. E aqueles unidosos que às vezes nós vimos, que são tão simpáticas, são 4 bolachas. 4 bolachas numa criança de 2 anos é imenso. Se calhar num adulto não, até é uma quantidade que lhe chega. E qual é que é aqui a estratégia mais eficaz para fazer com que as crianças comam alimentos mais saudáveis? Eu no meu caso, consigo bem dar-lhe hidrato, como bem. O problema é os vegetais ficam sempre às vezes um bocado na beira do prato. Há aqui estratégias que possamos usar para que a quantidade de alimentos mais saudáveis também façam parte da refeição? Sem dúvida, Nelson. E sabes que isso é uma coisa quando se pesquisa na internet, mesmo fontes credíveis de nutrição. Inglaterra é um país que publica muito sobre isto. Há muitas páginas exatamente disso, que é como é que eu consigo dar mais vegetais às minhas crianças? E aqui a resposta é a exposição repetida. Ou seja, as crianças têm que experimentar várias vezes a mesma coisa, portanto não é algo de novo, temos que dar várias coisas novas, mas 10 a 15 vezes antes de dizerem que não gostam. Isto temos que nós dizer aos nossos filhos constantemente. Não gosto, não sabes que gostas, ainda não experimentaste 10 nem 15 vezes, pois não? Mas é verdade. Eu digo isto até com alguma experiência, mas que surtiu efeito. Tenho um mais novo que talvez seja mais difícil, a mais velha muitas vezes até me responde isto, a mãe diz sempre isto, não é? Mas é verdade, o repetir. E depois, o combinar com sabores familiares. E aqui eu posso dar exemplos, que é, quando nós temos um alimento que a criança gosta muito, esse alimento deve ser o primeiro a tocar na língua, que é onde ela vai sentir o sabor. E aquilo que ela acha que não gosta ou ainda não experimentou, não deve ser o primeiro a tocar na língua. Portanto, se tem um feijão verde que acha que não gosta e tem um bocadinho do peixe ou do hambúrguer que gosta, então é primeiro no garfo o feijão verde e na ponta o hambúrguer. E assim vamos dar, ou a criança vai pôr, à boca, e a experiência vai ser muito mais o sabor que lhe é familiar. Eu dou aqui, gosto de falar daqui... mas fazê-lo na mesma garfada. Na mesma garfada. Boa, okay. Porque a experiência em si tem que lhe parecer familiar. Há crianças que são mais esquisitas do que outras, e muitas vezes também é um perfil alimentar da própria criança. Pode, obviamente, não ter sido exposta na barriga a grandes experiências, mas sabemos que vai para além disso. Portanto, temperar de uma forma familiar. As crianças que gostam mais de vinagre balsâmico, ponham, mesmo em coisas que parecem estranhas. Se calhar o feijão verde com vinagre balsâmico para um adulto pode parecer estranho, para uma criança se calhar pode lhe parecer bem. Também temos que pensar um bocadinho fora da caixa aqui. Por exemplo, pôr a fruta ao pé, quando as crianças gostam muito de fruta ao pé da cenoura ralada, ao pé da alface, mas explicar esta questão do garfo. Muitas vezes temos de fazer nós, para que a experiência corra mesmo como deve ser feita. Dou outro exemplo, que é a salada coleslaw. É o quê? A salada coleslaw é uma salada típica americana, que é a salada de couves, couve coração em juliana, couve roxa em juliana, aquela salada que às vezes pode parecer um bocadinho cor-de-rosa, e está muito ripada. Portanto, os miúdos em regra não gostam de couves, não é? Isto é um clássico. Mãe, couves não. Então, as couves, claro que podem ser cozidas, eu já vou dar outro exemplo de como introduzir couves também de forma familiar, mas coleslaw, por exemplo, com maionese, e sim, maionese caseira é saudável, não há criança que não goste, feita com azeite, ovos e sumo de limão ou vinagre, como vocês quiserem, misturado numa salada coleslaw, garanto-vos, se quiserem com um bocadinho de maçã pelo meio ou não, as crianças vão gostar. E aquilo repetidamente a criança vai dizer, olha, afinal gosto de couves. Gosto de couves na salada da mãe, não interessa. E depois as experiências vão mudando. Envolver a coisa com outros que eles gostam. Eu queria-vos dar aqui mais 2 exemplos, e eu sei que quero falar de muita coisa hoje, e talvez, olha, se calhar partimos isto em 2, Nelson, se achares bem. Mas há uma coisa muito útil, por exemplo, a couve no arroz de pato. Há um arroz de pato típico português, que é o arroz de pato a lafões, que é feito
com a receita clássica, portanto, cozer o pato e depois cozer o arroz na água do pato, mas depois é introduzido nas camadas ao pé do pato a couve, coração e a cenoura. E, portanto, vamos ter, quando olhamos de perfil, se partíssemos assim uma fatia da travessa, seria a mesma quantidade de vegetais que temos de arroz que temos de pato. E, portanto, já está feito o prato, já está completo. Vai-lhe saber ao sabor típico do arroz de pato, com a vantagem de que não está seco, não é? Outro exemplo, por exemplo, é os frutos secos. Às vezes os miúdos fixam-se muito nos cajus e não se consegue sair dali. É o mais fácil de comer, São não é? mais doces? Não sei. É? Sim. Deve ser isso, não é? São os mais doces e são claramente a preferência. Por exemplo, nozes é difícil. Tudo bem porque há às vezes as experiências chatas de serem rançosas ou estarem rançosas. Mas as nozes pecan, hoje em dia, que também são mais doces, mas os miúdos retraem-se muito. Por exemplo, espetar isso no bolo típico que fazem em casa, ou que deveriam fazer com os miúdos, tipo um brownie de chocolate. E começar-lhe a mostrar os bocadinhos lá e ir introduzindo, que até passam a gostar. Mas isto realmente é aqui algum trabalho que tem que ser desde pequenino, e dar a experimentar estas coisas desde pequenino. Estamos a falar dos hábitos saudáveis e das porções de alimentos que devemos dar às nossas crianças. De hoje a uma semana vamos falar num código, o 5532. Não faço a mínima ideia o que é, mas fiquei curioso, e para a semana a Mariana Chaves vai explicar-nos o que é isto, que tem que ver também com estas porções diárias para as crianças. Mariana, obrigado. Até para a semana. Até para a semana.